gravar de novo aqui. Eu tô falando com vocês e vou tentar gravar aqui. Bom dia a todas, que estamos só em meninas aqui, por enquanto, né? Deixa eu ver. Acho que sim. Sejam bem-vindas à nossa disciplina de metodologia de pesquisa. Metodologia de pesquisa em educação. Mas eu quero enfatizar que é uma metodologia de pesquisa científica, né? É uma metodologia de pesquisa onde vocês deverão, ao final dessa disciplina, ser capazes de conseguir escrever um artigo científico, né? Esse é o nosso objetivo aqui. E aí, também é nosso objetivo que vocês saibam identificar os tipos de pesquisa, que vocês saibam identificar quais as técnicas que existem em pesquisa, né? Como desenvolver uma pesquisa, quais são as seções que compõem uma pesquisa. Ao final, vocês deverão saber onde procurar, né? Referências que sejam referências científicas e fidedignas e referências que sejam de bases de dados confiáveis, tá? Acredito que vocês já tenham tido a disciplina escrita acadêmica, sim? Sim, professora. Com a professora Regina? Isso mesmo. Muito bem. Então, isso me deixa muito tranquila, porque sei que Regina, ela é mais rigorosa do que eu nessa área, nessa vertente dessa disciplina, que é a metodologia. Ela, na verdade, essa disciplina deveria ser uma continuação do trabalho que ela começou com vocês na disciplina escrita acadêmica, né? O que vocês aprenderam na disciplina escrita acadêmica? O que vocês aprenderam com ela? Misericórdia? Não, Fernanda, nada de misericórdia. O que vocês... A gente aprendeu várias regras da ABNT, tanto a BNT. Ótimo, a BNT... Vocês... A questão das referências. Aham, que mais? Que mais vocês aprenderam com ela? Só a BNT? Bom dia, Wesley. Professora, Bom dia, professor. porque no tempo que ela deu essa matéria para nós, ela também teve que viajar. Então foi assim, nós não teve aula assim, completa com ela, sabe? Ficou umas coisas assim, independente assim, mas aí ela foi auxiliando a gente à distância. Entendi. Viajar, aí foi meio assim, correrias. Entendi. Essa disciplina dela. Certo. Entendi. Eu vou abrir aqui o plano de vocês, tá? Aqui que eu vou. Vocês todos pegaram o plano de aula que eu enviei? Sim. Certo. Todo mundo tá com ele aí? Tá aqui no celular. Deixa eu pegar aqui o plano, tá? Deixa eu ver. Aqui. Bom, estão conseguindo ver o plano? Sim. Todo mundo consegue ver aí. Tá, então, nessa disciplina, gente, vocês deverão ser capazes de compreender as fases da pesquisa científica, né? A fase exploratória, a elaboração do projeto, coleta de análise dos dados, a redação, né? Como que se redige uma pesquisa, como organizar a pesquisa, fazer a pesquisa e depois colocar no papel, e como se comunica essa pesquisa, ou seja, você vai para um evento e aí você tem que apresentar a sua pesquisa, ou você tem que publicar
uma pesquisa no artigo, através de um periódico, de uma revista científica, né? E daí, são as fases que compreende. Desde a fase de elaboração de uma pergunta, um problema de pesquisa, por exemplo, por que o céu é azul? Exemplo, né? E daí vocês vão desenvolver uma pesquisa para responder essa pergunta. E aí vocês vão ter que ter uma hipótese. Eu acho que o céu é azul porque Deus quis. É uma hipótese que daí vocês terão que depois provar ou refutar essa hipótese, tá? Deixa eu ver quem tá pedindo para entrar aqui. Então. E aí, gente, essa fase... Ai, meu Deus, cadê? Aqui. Não é isso. Eu ainda não consegui me... Aqui. Estão vendo? Sim. Novamente? Tá. Então, essa fase exploratória da pesquisa é justamente o que vocês vão começar a pensar hoje, agora. O que é que eu quero fazer no meu TCC, por exemplo, né? Daqui a um tempinho vocês vão ter que estar apresentando uma pesquisa. Gente, o povo fica entrando atrasado na aula, aí eu tenho que me enrolar todinha para dar permissão aqui. Deixa eu ver quem foi que chegou. Cadê? Alguém pediu para entrar. Quem foi, gente? Vocês conseguem ver aí? Alguém pediu permissão para entrar. Não, meu celular, às vezes a internet cai e aí a pessoa entra de novo. Ah, tá. Eulália, a professora, apareceu ali. A Eulália eu já dei permissão. Certo. E aí, daqui a um tempinho, vocês vão ter que ter Vocês vão ter que ter um problema de pesquisa, né, final, assim, aquilo que vocês vão querer fazer no TCC de vocês. Então, nesta disciplina, vocês já vão começar a pensar, tá? Qual é o meu problema de pesquisa para o meu TCC. Lembrando que no TCC da Faculdade de Educação, aqui de Altamira, será permitido fazer um artigo científico também, dentre outras modalidades, tá? Então, quem for fazer, quem for orientado por mim, já está ciente que deverá desenvolver não uma monografia, mas sim um artigo científico. Mas o que é uma monografia? O que é um artigo científico? Isso tudo vocês vão aprender aqui nessa disciplina, tá bom? E aí é importante que vocês, a partir do momento que tiverem contato com o material que eu estou liberando, porque eu vou liberar aos pouquinhos, vocês comecem a entender quais as fases, quais os tipos de pesquisa, como fazer uma pesquisa, desde a elaboração do problema até a finalização e a apresentação dessa pesquisa, certo? Que é justamente essas 5 fases aqui: fase exploratória, elaboração do projeto, coleta de análise de dados, redação e comunicação da pesquisa. Então, por exemplo, a apresentação do TCC de vocês é uma apresentação da pesquisa, tá? É a apresentação da pesquisa. Quem já pensou aí na apresentação do TCC? Levante a mão. Quem já pensou no TCC? Levante a mão. Eu já. Já? Quem já começou a escrever o TCC? Levante a mão. Não? Eu não, mas eu já tenho tudo na mente. Ótimo. Então é hora de tirar da mente e colocar. Escolher a problemática. Certo. E nós vamos fazer isso nessa disciplina, certo? O objetivo é fazer com que vocês compreendam os pressupostos metodológicos que embasam a pesquisa de educação em nosso país. Não somente a pesquisa em educação, tá? Mas as pesquisas em psicologia, porque tem muito pedagogo que faz pesquisa de psicologia. Por exemplo, eu coloco os meus alunos para fazer pesquisa em psicologia, tá? Os meus orientandos da Faculdade de Educação fazem pesquisa muito com um pezinho na psicologia, tá bom? Como objetivo específico, compreender as etapas da pesquisa científica, identificar as partes constitutivas do projeto de pesquisa, sistematizar a aplicação das normas da ABNT que rege os trabalhos científicos, não somente a ABNT, mas eu vou mostrar para vocês a APA, tá? A APA, ela é as regras de escrita científica da psicologia. APA, American Psychological Association, APA, tá? Por exemplo, eu só faço o trabalho, só publico artigo. Se você for lá pesquisar
se você for lá pesquisar o meu nome e colocar lá artigos, no Cielo vão aparecer os artigos que eu publiquei, de acordo com as regras, eles vão estar escritos de acordo com a regra da APA. Poucos eu fiz na ABNT, tá? E reconhecer, obviamente, a importância da postura ética do pesquisador, tá? Porque a gente não pode sair por aí fazendo pesquisa do jeito que a gente pensa e do jeito que a gente quer. É necessário a gente ter uma postura ética, é preciso a gente seguir os pressupostos da ética em pesquisa, que é para nossa pesquisa dar certo e nós não termos nenhum tipo de problema, tá certo? E aí a nossa metodologia, vocês já sabem, esses encontros síncronos, os encontros... Gente, vão me avisando aí, porque eu não tô olhando a tela. Tem gente pedindo para entrar? A Samanta, professora. Tá. A Samanta falou. Tá, deixa eu ver. Entraram? Samanta. Deixa eu ver. Acho que sim, né? Ai, meu Deus, um monte. 4. Entraram? Acho que sim, né? Vão me avisando aí, tá? Então, como eu estava falando, né? Fazer pesquisa, a gente não pode fazer de qualquer forma. A gente tem que fazer seguindo os pressupostos, né, éticos que embasam a pesquisa científica no nosso país, tá bom? E aí vocês vão saber como submeter um projeto de pesquisa a um comitê de ética, onde procurar esse comitê, quais são esses comitês que existem no Brasil para a gente submeter o nosso artigo. Por exemplo, um artigo para ser publicado, um artigo realizado com seres humanos precisam de aprovação para ser publicado, tá? E daí onde pedir essa autorização, né? Como seguir para conseguir essa autorização? Que passos eu, enquanto pesquisadora, tenho que dar para conseguir essa autorização? Então, tudo isso vocês vão aprender aqui, tá bom? Então, como eu estava falando, a nossa metodologia é a mesma metodologia do semestre passado, da disciplina passada. Vou gravar as aulas, por exemplo, eu já estou gravando essa, eu vou colocar no canal do YouTube, vocês vão olhar lá, vocês vão fazer os comentários, aquela mesma metodologia, tá bom? E aí, vamos aos nossos pressupostos avaliativos, tá? A avaliação será contínua e processual, levando em conta as atividades realizadas nas aulas, as atividades individuais, as atividades em grupo, a assiduidade, pontualidade e comprometimento, gente. Sei que muitas pessoas têm dificuldades, estão com dificuldades, todos nós estamos com dificuldades. Então, se essas dificuldades forem muito grandes, vocês precisam me comunicar, né, do porquê que, por exemplo, vocês faltaram 3 aulas seguidas. O que está acontecendo? Porque senão para eu poder tomar conhecimento, né, e poder ajudar vocês e vocês me ajudarem também nesse processo, tá? Então, aqui, ó, eu dividi os blocos, né, em 2 blocos. Que o primeiro bloco é constituído pela definição, por exemplo, esse primeiro texto, todo mundo leu o primeiro texto, gente? Eu li. Eu li também. Eu também. Então, é um texto introdutório, é um texto que vai abrir, assim, né, as possibilidades de vocês pensarem na ciência, pensar a ciência e como que a ciência veio se desenvolvendo. Então, esse texto compõe esse primeiro bloco. E no segundo bloco, nós vamos trabalhar fundamentalmente as etapas, a elaboração do projeto de pesquisa de vocês, tá? E a apresentação desse projeto de pesquisa, tá? Vocês, no final, vocês vão apresentar o projeto de pesquisa. Que na nossa disciplina, vocês não vão fazer de modo individual. Vocês agora já vão pensar nos grupos, porque vocês já vão fazer isso para ontem. Nós não temos muito tempo. Nós temos quantos dias? 25, 26, 27, 29, 30, 31, até dia 9. Então, vocês têm que pensar já agora
que é que vocês vão começar a discutir e pensar sobre projeto de pesquisa, sobre tema de projeto de pesquisa. A ideia é que nós formemos grupo de 4 e que apresentemos um objetivo geral e 3 objetivos específicos. Nesse objetivo geral, vai pertencer a todo mundo, mas daí os objetivos específicos vão ser individuais de cada um. Mas eu vou explicar isso direitinho mais um pouquinho daqui a pouco, tá? E aí, as atividades, elas vão ser assim. As atividades avaliativas, vocês vão ter que analisar, fazer a dissecação de um tipo de um artigo científico, identificando as etapas, por exemplo, essa atividade 2 aqui, ó, tá? Bloco 2, atividade avaliativa relacionada. Analisar um projeto ou um artigo e identificar todos os elementos constitutivos, o tema, o título, o problema, a justificativa, o objetivo geral, o objetivo específico, o trabalho escrito em grupo a ser entregue, tá? Isso aqui também é um trabalho que vocês irão fazer em grupo. A terceira atividade que vocês vão realizar é uma atividade relacionada às normas da ABNT. Tem alguém pedindo para entrar aqui. Quem é, meu pai? A Daiane. Tá? A terceira atividade, a primeira atividade é essas atividades teóricas, a segunda atividade, a atividade do artigo, a terceira atividade, vocês estão acompanhando aqui? Atividade relacionada às principais normas de ABNT e APA, tá? Vou colocar bem aqui, ABNT e APA, ponto. Tá? Que vocês vão realizar essa atividade, tá todo lá no cronograma. E o quarto e última atividade de vocês será, que é o projeto final da disciplina, tá? Será o trabalho a ser entregue e apresentado no final da disciplina conforme a orientação do projeto de pesquisa, o TCC, tá? De vocês já vão pensar nesse TCC. Então, se vocês não dormiram até agora, vocês não vão dormir mais, porque agora vocês vão pensar somente nesse TCC, a partir de agora, tá bom? E a tia Priscila vai estar aqui para ajudar vocês, não se desesperem. Quem foi que pediu para entrar? Amanda. Alguma pergunta até aqui? Tchau, vida social, Beatriz, é bem isso. Oi. Eu tenho uma dúvida sobre a questão do TCC. Diga. Pode fazer 2 pessoas? No TCC não. Aqui no projeto desta disciplina eu vou permitir até 4 pessoas, tá? Até 4. Lá no TCC de vocês é individual, não pode. Cada um vai ser responsável pelo seu TCC. Faculdade, mas acho que deve ser só particular. Não sei que 2 pessoas fazem um TCC. Algumas faculdades públicas e algumas faculdades particulares podem, né? Mas aqui, como regra da Universidade Federal do Pará, não pode. É individual, tá bom? Não tá falando que pode. Algumas universidades podem. Bom, gente, diga, Eulália. Quanto ao objeto do estudo, ele tem que estar inserido no âmbito escolar ou não necessariamente? Olha, onde é que a pedagogia está? A pedagogia, ela tá somente na escola? Não, né? Não. Então, vocês podem desenvolver a pesquisa no ambiente escolar e não escolar. Onde a pedagogia estiver inserida, onde couber a pedagogia, né? Vocês podem desenvolver o projeto de pesquisa de vocês, certo? Não precisa ser necessariamente na escola, mas a pedagogia ela está em ambiente escolar e ambientes não escolares, tá bom? Certo? Mas a gente vai amadurecendo essa ideia daqui pra frente. Bom, vamos falar do primeiro texto, tá? Esse primeiro texto, o povo tem que acordar mais cedo, tá acordando tarde. O povo tá acordando tarde, vamos acordar mais cedo, galera. Vamos começar às 8 horas, certinho, tá?
esse primeiro texto, ele é um texto introdutório, é um texto que vai levantar, né, algumas reflexões do porquê e de como nós chegamos até aqui, né, enquanto comunidade acadêmica, enquanto comunidade que discute ciência. Mas de onde foi que surgiu tudo isso, né? Como que nós, hoje, na era moderna, nos tornamos pesquisadores? Por que que hoje nós temos uma disciplina de metodologia? Me contem aí, o que é que vocês conseguiram entender desse capítulo? O que que despertou a ciência, gente? A curiosidade. Isso, a curiosidade. Então, vamos pensar na curiosidade de vocês? Vocês têm curiosidade de saber o que, meu Deus do céu? Nós temos um universo, né, imenso, nós temos uma sociedade, nós temos várias problemáticas que vocês podem querer saber. E o que que desperta a curiosidade de vocês nesse mundo, né? O que que desperta a curiosidade de vocês enquanto acadêmicos da educação, enquanto acadêmicos de um curso de educação, né, dentro desse universo que nós estamos? Vamos voltar lá no início da humanidade, né, lá no primeiro parágrafo do primeiro bloco aqui do nosso texto, está dizendo assim: a curiosidade humana para entender o mundo que nos rodeia e a nós mesmos parece ser tão antiga quanto a nossa existência, né? A curiosidade, gente. Imaginem que no início da humanidade nós não tínhamos um parâmetro científico, não existia nem ciência, para falar a verdade, né? Não existia ciência. A ciência, ela é uma arte desenvolvida bem posteriormente ao desenvolvimento da humanidade. Mas os primeiros humanos sempre foram curiosos. Eles sempre quiseram descobrir, por exemplo, os fenômenos, como que as coisas aconteciam ao seu redor. E a partir dessa curiosidade é que a ciência se desenvolveu. E dentro da ciência nós temos o quê? O conhecimento científico. E dentro do conhecimento científico nós temos a metodologia científica. Anteriormente, podíamos dizer que existia uma metodologia rudimentar. Uma metodologia não baseada em quê? Baseada em evidências. Uma metodologia era uma metodologia da tentativa e erro. Essa era a metodologia que existia, né, há milhares e milhares e milhares de anos atrás. Certo? Por exemplo, quando o homem descobriu o fogo, qual a metodologia que ele foi, né, testando até dar certo? Qual foi? Até descobrir que esfregando lá um pauzinho no outro surgiria o fogo. Foi uma busca de tentativa e erro, foi um processo de tentativa e erro ali. Aquilo já era metodologia, tá? Então a metodologia é o passo a passo que tu vais dar enquanto pesquisador para tentar descobrir, para tentar chegar ou para tentar desvendar um fenômeno científico, um porquê. Então, quais são os porquês que vocês têm? Qual é a curiosidade de vocês enquanto acadêmicos da educação? Se vocês não têm essa curiosidade, vocês vão ter que despertar essa curiosidade hoje. Porque daqui a 2, vocês estão no terceiro ano? Segundo? É o segundo. Pois é, daqui a 2 anos essa curiosidade, esse porquê já vai ter que estar respondido e colocado no papel e vocês apresentando assim no slide bem grandão e bonito para uma banca onde vocês terão que apresentar para poder se formar. Então a curiosidade ela já tem que estar presente agora, tá? Ela já tem que estar aí
nesse momento, querendo nascer em vocês essa curiosidade. Então, essa curiosidade é o que vai levar vocês a ter empenho e engajamento nesta disciplina. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo acordar? Quem está na cama deitado assistindo aula, trata de sentar e prestar atenção. Eu sei que deve ter gente aí deitada na rede, na cama, em algum lugar. Professora, deixa. Tem não? Professora, eu tô no terceiro ano, viu? Ah, tá bom. Eu vi gente sendo orientada de TCC, me assistindo a minha orientação na rede, gente. Na rede. Como é que pode, né? Pode, não pode. Tem que estar sentadinho. A professora até parece que tá vendo a gente. Eu sou psicóloga. Eu enxergo através dessa tela aqui, ó. Eu tenho uma bola de cristal. Eu tenho uma bola de cristal aqui, ó. Eu consigo perceber vocês, como é que vocês estão. Então, a curiosidade é o que vai levar vocês a pensar na metodologia. Então, metodologia é o passo a passo que o pesquisador segue para desenvolver uma pesquisa, certo? Esse é o passo a passo, é a metodologia. Quando vocês pegam um artigo científico, que vocês vão fazer o dissecamento do artigo, tem lá título, resumo, introdução, metodologia, resultado e discussão, considerações finais e referências bibliográficas, correto? Correto ou não? Gente, estão dormindo? Sim, professora. Tá, eu vou mostrar novamente aqui para vocês o que eu estou falando. Vou pegar aqui um artigo meu que eu publiquei. Pera lá. Aqui, artigo publicado em 2019. Esse aqui tá bem recente. Olha só. Esse artigo eu publiquei. Eu publiquei aqui, ó, na revista Cocá. Estão vendo? Sim. Eu publiquei com a Ailane e com a Daniele, que eram duas acadêmicas de pedagogia, tá? Isso aqui é fruto do TCC da Ailane, a primeira autora, eu como orientadora e a Daniele como coautora, tá? E daqui, ó, título dela: Vivências da Maternidade durante a Graduação, uma revisão sistemática, ok? Resumo, abstract, introdução, estão vendo aqui a introdução? Sim. Onde nessa introdução vocês vão ter que apresentar a problemática, a contextualização do problema de pesquisa de vocês, tá? Aqui tudo problemática, contextualização, toda a introdução termina com o que, gente? Tá vendo aqui, ó? Com o problema. O problema de pesquisa da Ailane era como conciliar a maternidade e a vida acadêmica e quais desafios as mães universitárias enfrentam e que tipo de apoio social elas têm. Esse foi o problema de pesquisa da Ailane. E aí vem na outra seção, vem o método. Tá vendo o método aqui, ó? Estão vendo? Sim. Nesse método foi onde nós descrevemos o passo a passo da pesquisa, desde o procedimento, porque o trabalho dela foi um trabalho de revisão sistemática, que vocês vão aprender o que é, tá? O passo a passo que a Ailane deu, o procedimento de análise, aqui é o procedimento de busca e aqui o procedimento de análise dos dados, tá? Na sequência, vamos apresentar o que? Os resultados que nós achamos na pesquisa dela. Descreveu, veio aqui, chegou aqui, apresentou num quadrozinho bem bonitinho.
Isso aqui tudo é dado, tudo é resultado. Isso aqui é subtópico do resultado, tá? Subtópico do resultado, subtópico do resultado. Tudo que tá em negrito é subtópico do resultado, tá? Subtópico do resultado e considerações finais, que é o grande finale de toda a pesquisa, que é onde o autor vai apresentar, vai fazer um pequeno resumo do que conseguiu desenvolver na sua pesquisa e apresentar um problema, apresentar uma saída interessante, né, para a problemática que ela levantou. Então, o problema dela era como conciliar universidade e gravidez e maternidade. O que motivou ela, gente, porque ela ficou grávida no meio do curso, né? Então, essa angústia dela de não conseguir, de não ter apoio, o medo de não conseguir terminar o curso foi o que motivou a Ailane a desenvolver, porque ela chegou para mim e disse assim: professora, eu queria escrever uma pesquisa do meu TCC, algo que envolvesse a minha vida. Eu falei assim: o que está acontecendo na tua vida agora? Ela disse: eu tô grávida. Eu falei: então escreve sobre isso, escreve sobre a angústia de estar grávida e terminando o curso. E eu me identifiquei com ela porque no último ano da minha faculdade de psicologia eu também engravidei, e no dia da minha formatura o meu filho nasceu, no dia da festa, né? Então foi uma junção assim de elementos que motivaram a Ailane a estar desenvolvendo a pesquisa, e nós conseguimos publicar a pesquisa dela. A pesquisa dela ficou muito legal na revista da UEPA, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará. Foi um artigo muito bonitinho que vocês vão ler durante esta disciplina, tá? Entenderam como é que é? Estão aí, gente? Professora, a senhora está gravando a aula? Estou gravando. É porque não está aqui vermelho. Né? Eu estou gravando no meu celular, eu não consigo gravar no meu computador, gente, porque eu estou com problema no meu e-mail institucional, aí não grava, entendeu? Bom, a curiosidade, certo? É um dos tópicos bem interessantes que esse livro traz. E aí, nós temos... no desenvolvimento desse texto, o autor, que é o Gilson Volpato, tá? Gilson Volpato, esse autor, ele foi dar uma palestra aí no campus de Altamira, né? E ele trouxe vários... Oi? Tem como a senhora fornecer a referência bibliográfica dele, que eu não vi no texto em si? A capa, tá na capa. Gilson... Tem como fazer o tema. Mas tá na capa, eu enviei a capa para vocês no texto. Tá lá. E daí esse autor, ele é uma das grandes autoridades em metodologia científica no Brasil, tá bom? E aí, gente, a curiosidade humana fez com que a ciência se desenvolvesse, né? Só que antigamente a ciência, na verdade, a descoberta, o passo a passo era feita de uma maneira não estruturada, né? Não era feito através de um método rigoroso, científico. Por quê? Porque nós tínhamos o quê? Uma filosofia. E essa filosofia foi o que fez com que a humanidade fosse se desenvolvendo em termos de conhecimento. Só que chegou um momento que somente o conhecimento filosófico, religioso, não foi suficiente para responder às questões da humanidade, né? Não foi suficiente. E foi preciso desenvolver um rigoroso passo a passo para o desenvolvimento científico. Então a gente vai falar de um momento da história da humanidade em que aquele conhecimento leigo, aquele conhecimento hipotético, aquele conhecimento feito à base do achismo, né? Ele deixou de ser suficiente e passou a ficar o quê? Insuficiente. Sendo necessário o desenvolvimento de uma ciência rigorosa e de uma ciência baseada em evidências.
Gente, o que é uma ciência baseada em evidências? Vocês já ouviram isso, esse termo? A medicina baseada em evidências, a psicologia baseada em evidências, a educação baseada em evidências. O que vocês entendem? Provas comprovadas. Baseado em provas concretas, sei lá. Baseado em provas, baseado em dados, né? Baseado em fatos. Oi? Baseado nos fatos. Baseado nos fatos concretos e comprovados e testados cientificamente. Testados cientificamente e metodologicamente, certo? Coisa que não acontecia nos primórdios da humanidade. Os primeiros achados científicos, eles eram achados não evidentes. Eles eram achados, o quê? Não científicos. Por exemplo, vou pegar de novo a história lá do fogo, né? Quando o fogo foi descoberto pela primeira vez, aquilo ali foi puro empirismo. Foi uma descoberta empírica baseada em quê? Não em evidência científica, mas baseada em tentativa e erro, certo? E que anos e gerações e muito conhecimento, hoje nós já sabemos o porquê que aquilo aconteceu, porque houve uma combustão, porque o atrito, né, fez com que pegasse fogo, etc, e hoje você tem um conhecimento científico baseado, né, no conhecimento leigo. É isso que o texto fala, que no início a ciência, ela foi leiga. No início, as descobertas, elas eram leigas. Elas não eram baseadas em evidências, certo? Tá? Vocês estão entendendo isso? Elas eram baseadas no achismo, na pura experimentação sem ciência. Tá bom? E aí vocês lembram, eu não sei se fui eu que dei aquela transição entre a psicologia filosófica e a psicologia científica. Fui eu que dei para vocês isso, não foi? Quais os critérios para uma psicologia se tornar, deixar de ser filosófica para passar a ser científica? Vocês lembram disso? Não. Psicologia da educação, gente. Capítulo 2 do livro Psicologias. Eu dei psicologia da educação para vocês, não dei? Sim. Capítulo 2 do livro Psicologias, quando a psicologia deixa de ser leiga para ser uma psicologia científica, ela precisa passar por alguns critérios. Quais são? Ter objeto de estudo, ter objetividade, né? Ter uma metodologia. Eu lembro perfeitamente que eu dei isso para vocês. E eu acho que a professora Regina deve ter falado alguma coisa para vocês sobre isso. O que é o conhecimento científico e o que caracteriza o conhecimento científico, né? O que caracteriza? Tem que ter critérios. A objetividade, antigamente, né, se pensava inicialmente somente na objetividade. A delimitação de uma metodologia, a delimitação de uma teoria, tá? Hoje nós temos várias teorias. Lá na época que o homem descobriu o fogo, não tinha teoria, não tinha método, não tinha rigorosidade, certo? E é necessário que vocês entendam isso. Essa reflexão que o capítulo 1 do livro traz sobre ciência é um resgate histórico desse caminhar da humanidade rumo à ciência. Tá? Então, as dúvidas que existiam no início da humanidade precisaram de quê? De esclarecimento. A ciência caminhou e a ciência se desenvolveu e se desenvolve porque existiam dúvidas e foi necessário esclarecê-las. Antigamente achava-se que a Terra era o quê? Plana.
A ciência descobriu que a Terra não é plana. Certo? Antigamente é professora. Ainda hoje, né? Ainda existem aí uns loucos terraplanistas que sustentam essa ideia, né? No livro, não sei se eu recordo bem, mas fala assim que, não sei se foi nesse livro comigo ou foi algum, que a ciência ela atinge todos, algo assim. Só que como ela atinge todos, mas não atinge essas pessoas, por exemplo, os terraplanistas que ainda acreditam na Terra plana. Ainda existem, né? Ainda existem pessoas, eles só não conseguem provar, né? Então não há nada que sustente a sua hipótese. O que é uma hipótese? É uma ideia, né, gente? Então, quando vocês pensarem no problema de pesquisa, primeiro vocês têm que pensar no tema que vocês querem pesquisar, o tema. Depois do tema definido, vocês têm que pensar no problema de pesquisa relacionado a este tema. Depois do problema definido, vocês vão ter que pensar na hipótese. Depois da hipótese, vocês vão ter que definir o objetivo de vocês. Quando vocês tiverem definido o objetivo, vocês vão pensar qual é a metodologia que eu vou usar para chegar e para atingir o meu objetivo. É uma cadeia, né? É um processo linear. Isso é metodologia científica. Então, comecem a pensar hoje no tema de pesquisa, tá? Então, a busca de compreensão sobre as coisas do mundo, que foi o que deu passo, que foi a curiosidade inicial dos humanos, foi o que fez com que a ciência se desenvolvesse e ainda continua se desenvolvendo, gente. Olha aí, nós estamos vivendo uma catástrofe, né, planetária, com essa pandemia, e a ciência está correndo em busca, está correndo atrás de desvendar a cura, o fim dessa pandemia. Nós já conseguimos desenvolver uma vacina ou várias vacinas. A ciência que está fazendo isso, é a curiosidade, o que está impulsionando os pesquisadores, né? Foi um problema da realidade, e assim foi ao longo do tempo. Os problemas da realidade desenvolvem a ciência. Diga, Lália. No texto ele fala que sem conhecimento científico, tenta imaginar um hospital, né? Um hospital sem conhecimento científico, não haveria nada. Nem profissionais, nem medicação, nem aparelhos, nem nada. Então, o conhecimento científico, ele é essencial. Sim, a gente tem uma relação de interdependência, gente. Anotem isso aí. Ciência e realidade são interdependentes. Tá? Conhecimento científico e a realidade são interdependentes. Por quê? Por que que são interdependentes? Um depende do outro. Um depende do outro. O coronavírus surgiu, é a realidade. A ciência só existe, ou melhor, a vacina existe porque o coronavírus existiu. Então, são processos interdependentes. A ciência depende da realidade e a realidade depende da ciência para resolver os seus problemas. Então, ciência e realidade são fenômenos interdependentes. Tá? São fenômenos que um depende do outro para existir. Certo? Então, pensar nisso, pensar nessa lógica, nós não vamos parar de ter problemas, então nós não vamos parar de ter ciência, né? Os problemas vão surgindo e a ciência vai se desenvolvendo, correto? Não é assim que funciona? Né? Quando a maçã caiu lá, o Newton estava deitado embaixo da árvore e ele observou, por que que aquela maçã caiu?
E a partir disso ele desenvolveu uma teoria. Qual foi a teoria? A partir daquela... Da gravidade. A partir daquela observação empírica de um processo da realidade dele, ele desenvolveu uma teoria que está até hoje, a teoria da gravidade. A partir de uma observação de um processo da natureza. A árvore caiu. Por que a árvore caiu? Por que a maçã caiu, na verdade, né? Alguma coisa puxou aquela maçã para baixo, a força, né? E daí ele foi e implementou a sua grande teoria, a teoria da gravidade. E assim é essa relação de interdependência, né? Nós, seres humanos, desenvolvemos as ferramentas para explicar os fenômenos da natureza, explicar o estar no mundo. Esse é o grande X da questão. E o livro, esse primeiro capítulo fala sobre isso. Essas ferramentas práticas e conceituais, lá na página 26. A ciência tem contribuído de forma maciça e incisiva para dar ao ser humano ferramentas práticas e conceituais para atuar sobre o mundo físico e operacional. Assim, essas ferramentas são produtos do nosso intelecto, o qual é um derivado fundamental da nossa evolução biológica. O que ele quer dizer com isso? Que a nossa capacidade de pensar, gente, a nossa capacidade cognitiva, a nossa inteligência, ela é fruto da nossa evolução enquanto espécie. Nós somos, né, seres dentro da escala evolutiva com competências para o desenvolvimento dessas ferramentas. Nós conseguimos pensar, né? Nós conseguimos agir cognitivamente sobre o mundo, diferente dos outros animais que agem instintivamente. O único animal que se aproxima da gente um pouco é o chimpanzé. O chimpanzé, ele apresenta uma inteligência, mas ele apresenta uma inteligência prática, né? Se ele tiver um cacho de banana pendurado ali, se ele tiver uma vara e uns caixotes, o chimpanzé é capaz de empilhar os caixotes, pegar a vara e pegar o cacho de banana. Mas só se tiver ali no seu campo visual. Fora isso, ele não é capaz de imaginar ou pensar que existem ferramentas, né, que não estejam no seu campo visual. Então, nós, seres humanos, conseguimos fazer isso. Nós não precisamos ver as ferramentas, nós construímos as ferramentas. Nós conseguimos construir as ferramentas para entender esse mundo que nós estamos, certo? E é isso que é a metodologia, pessoal. É a construção, tá, de ferramentas importantes para o desenvolvimento da ciência. É o passo a passo. A metodologia de pesquisa é o passo a passo que um cientista dá para desenvolver uma pesquisa, para fazer ciência. E o que vocês irão fazer no TCC de vocês é encontrar o melhor caminho metodológico para resolver o problema de pesquisa de vocês. Como é que vocês vão fazer a pesquisa? Vai ser uma pesquisa teórica? Vai ser uma pesquisa empírica? Né? Eu vou ter que ir para campo para pesquisar? Eu vou poder fazer minha pesquisa aqui do meu computador? Existem vários métodos para vocês desenvolverem a pesquisa de vocês. Professora? Sim. Qual que a senhora... Oi? E qual que a senhora acha melhor? Olha, Tudo que a senhora indica, qual que a senhora indica? Eu gosto muito de um método que eu uso muito e eu publico muito, que é chamado Revisão Sistemática de Literatura. De pelo menos de todos os métodos científicos, né, existe um maior nível de evidência científica quando você faz uma revisão de literatura.
uma revisão sistemática de literatura, que é fazer uma meta-análise, fazer uma análise sobre pesquisas que já foram publicadas. Tá? Em vez de você fazer a sua análise em cima de dados ou em cima de informações que você vai coletar, você vai fazer a sua pesquisa em cima de informações que outras pessoas já coletaram. Isso é a revisão sistemática de literatura. E o bom disso é que tu não precisa de um comitê de ética para publicar a tua pesquisa, porque é uma pesquisa teórica, onde outras pessoas já fizeram isso. Então eu indico... A senhora pode falar mais depois pra gente sobre isso? Vamos falar. Na verdade, vocês vão fazer um trabalho sobre revisão sistemática de literatura, vocês vão aprender como fazer isso, tá? Certo? Então, gente, quando nós estamos nesse processo, nós precisamos pensar na problemática. Para pensar em uma problemática, a gente tem que olhar a nossa realidade. O que faz parte hoje da realidade de vocês que poderia fomentar um tema de pesquisa de TCC de vocês? Escrevam agora, peguem o papel e comecem a pensar. Tema, quero pesquisar isso aqui. Tá? Que daí vocês vão me falando ao longo da disciplina que vocês pensaram nisso aí, nesse tema. Mas o que eu quero fazer agora com vocês? Eu quero que vocês já saiam dessa aula com um grupo de 4 pessoas. Não mais e não menos. 4. Porque vocês vão fazer o projeto juntos. 4 pessoas. Depois é que vocês vão destrinchar isso aí. Tá? 4 pessoas. Já comecem a pensar aí. Tá? Já estão desesperados? Não, né? Sim, já, mas a gente não deixa Sim, com certeza. Eu tô desesperada do curso. Tá desesperada com o quê? Desde o começo do curso, eu já tô desesperada. Fique não, Daiane, fique não. É o passo a passo. Para isso vocês têm o que? Seus professores? Quando eu vi o plano de atuação, o curso já começou. Eu tô mais desesperada do que o TCC é com essas horas que a gente tem que publicar, tem que ter uma publicação internacional. Eu fiquei desesperada quando eu vi aquelas horas lá que a gente tem que cumprir. Onde? Como é que dá o nome, gente, para as aulas que a gente tem que ter? Horas complementares. Ah, as horas. Pronto, então vamos... Pra gente, tem tanta coisa ali que a gente eu não vou conseguir aquelas horas que estão lá. Tem horas que eu realmente não vou conseguir. E a moça falou que não precisa ter tudo que tem ali no outro grupo da pedagogia. Mas não precisa ter tudo, tem uma carga horária lá que é exigido, né? Você tem que ter aquela quantia, não precisa ser tudo, não. Uhum. Mas aí eles deviam colocar mais explicado, né? O que é obrigatório você ter mesmo, porque fica muito confuso. Daí você faz curso, às vezes nem vai precisar no final, fica desesperado, faz tanta coisa no final, não precisa. Então acho que deveria colocar melhor pra gente. Se a gente colocar naquele livro. Vocês precisam tirar essas dúvidas todas, porque ficar com dúvidas, mas eu acho que essa questão da publicação internacional, ela não é exigida. Ela é muito boa, se vocês conseguem, mas ela não é levada tão a fundo assim, entendeu? Mas se a gente conseguir publicar, melhor para vocês, melhor pra gente, melhor pra faculdade, melhor pra ciência, né? Não se desesperem, gente, trabalhem, vamos trabalhando que vai dar certo. Mas o mais importante de vocês entenderem é que para a ciência não existe bola de cristal, como existia antigamente nos oráculos, né? Como ele fala aqui, como o Volpato fala. A bola de cristal do cientista não é o oráculo, a espiritualidade, o acordo com amigos do saber ou as vozes dos deuses teóricos da sua área. Isso era antigamente, né?
O conhecimento estava com os deuses, estava com a bola de cristal, estava com os oráculos. Hoje o conhecimento está com quem, gente? A ciência. Com a ciência. Exatamente. Com a ciência. Tá? Ela é o conjunto de fatos que acontecem no mundo. Segundo entendo, esse foi o grande salto que separou a filosofia da ciência e a ciência do restante das abordagens. Existe a filosofia da ciência e a ciência moderna. Qual é a diferença? Filosofia da ciência e ciência moderna. Qual é a diferença? A filosofia estuda as coisas mais teóricas e a moderna. Não sei. Filosofia da ciência e ciência moderna. Ainda mais. Bora, gente. Vamos lá. Eu não entendi a pergunta. Qual a diferença entre a filosofia da ciência e a ciência moderna? Professora, eu acho assim que ainda a filosofia ela não se baseia tanto numa coisa concreta, tipo, é mais como se faz, como é que fala? Indaga mais do que realmente chega a um resultado, ou às vezes até consegue chegar ao resultado, já a ciência não, ela é direta. Algo assim, meu Deus, não entendi. Peguem lá a página 31 do capítulo. Página 31 está escrito assim, ó. A ciência é o conjunto de fatos que acontecem no mundo. Segundo entendo, isso é o Volpato falando, tá? Segundo entendo, esse foi o grande salto que separou a filosofia da ciência e ciência do restante das abordagens, gente. A filosofia inicial, essa filosofia que não era comprovada por evidências, o conhecimento de mundo não comprovado por evidências científicas, diferente da ciência moderna, que é baseada em evidências científicas. O que fomentou o início do desenvolvimento de todo o conhecimento que nós temos hoje é essa filosofia não científica, essa filosofia leiga, esse conhecimento leigo. Mas esse conhecimento filosófico foi tudo para o desenvolvimento da ciência moderna, tá? Roseli, tá entendendo, Roseli? Professora, eu tenho uma pergunta. Diga. É que eu estava lendo aí fala uma questão de pseudociências. O que seriam essas pseudociências? Pseudo, o que é pseudo, gente? O que significa a palavra pseudo? É falso? Falso. Pseudociência é justamente esse conhecimento que é divulgado e que não é baseado em evidência, que não é baseado em ciência. Tá? Eu vou falar para vocês, por exemplo, já ouviram falar em florais de bar, que são os produtos que as pessoas bebem para tentar manter já, né? E daí Não funciona. Isso é uma pseudociência. Por quê? Porque não é baseada em conhecimento empírico, científico. Não existe hoje um quadro, um escopo científico que comprove a eficácia dos florais de bar para a saúde das pessoas. São conhecimentos hipotéticos, certo? Entenderam? Então isso são pseudociências, ciências falsas, mas que são usadas ainda, tá? Quando eu falei para vocês sobre a ética em pesquisa, lá na página 27 do livro, o Volpato, ele fala assim: o lado humanitário da abordagem humana sobre o mundo, no entanto, tem ficado a desejar, tá?
Quando a gente fala de ética, gente, ética em pesquisa, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa abordagem, a gente tem que ter muito cuidado com a forma com que nós vamos, com que a ciência é realizada. Antigamente, antes de existir os comitês de ética, eram realizados experimentos com as pessoas, com humanos, sem se preocupar com o quê? Com o sofrimento daqueles experimentos, que aqueles experimentos impunham às pessoas, aos animais, né? Hoje em dia ainda é realizado ciência, ainda é realizado experimento, né? Alguns experimentos com animais, mas são experimentos devem ser experimentos controlados, experimentos que não causem sofrimento, né? Para aqueles seres que estão ali sendo testados. Hoje nós fazemos sim experimentos com ratos, com macacos, com outros tipos de seres, né? Mas experimentos com humanos, por exemplo, tem que ser muito bem controlado. Por exemplo, essas pessoas que se voluntariaram para tomar a vacina, antes delas serem cientificamente finalizadas, né? Foram experimentos realizados, mas que tinham um grau, que tinha uma margem de segurança até então controlada pelos cientistas, tá? Então, mas isso é uma conquista de muitos anos após o desenvolvimento da ciência moderna. No início não havia tanto critério, né, para se testar a ciência. Por exemplo, a própria psicologia no início, né, onde ela deixou de ser aquela psicologia filosófica e passou a ganhar um status de ciência moderna, o próprio conhecimento da psicologia buscou testar as suas hipóteses sem se preocupar muito com esse lado ético, né? Com esse lado ético. E aí, isso obviamente gerou e ainda gera um desconforto muito grande com relação a esse processo. Então, quando a gente fala do lado humanitário na ciência, a gente tem que se preocupar com a ética em pesquisa. O quanto que a tua pesquisa vai impactar aquele indivíduo que está ali participando da tua pesquisa. Por exemplo, eu me lembro que quando eu estava fazendo a minha pesquisa de doutorado ou a minha pesquisa de mestrado, as minhas pesquisas foram realizadas com as famílias de crianças com deficiência. Então, eu ia, em muitos momentos, eu fui até as residências daquelas pessoas, eu compartilhei do dia a dia, eu compartilhei da individualidade, da subjetividade, né? E o quanto que eu tive que ter uma preocupação da minha pesquisa não impactar aquelas pessoas. Mas antes de eu chegar até a casa delas, eu tive que submeter a minha pesquisa a um comitê de ética, tá? Onde esse comitê julgou que a minha pesquisa não iria comprometer ou promover riscos para aquelas famílias. Então é necessário a gente ter essa preocupação quando a gente está desenvolvendo a nossa pesquisa, certo? Isso é a ética em pesquisa. Quando vocês forem analisar os artigos que eu vou enviar para vocês, os artigos realizados com seres humanos, vocês vão ver que vocês vão sempre ler, eu espero que vocês leiam. A presente pesquisa foi submetida ao comitê de ética tal e recebeu a aprovação do protocolo tal, tá? Então tem que ter essa questão. Mas essa questão da ética é uma conquista que não foi uma realidade lá do início da ciência, tá? Que fique muito claro isso. É uma conquista da era moderna. Vocês estão entendendo? Essa questão da ética. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso lá na frente, tá bom? Tem mais alguma coisa que vocês tenham grifado no texto ou queiram trazer? Gente, vocês estão aí? Ele fala no texto, eu não sei como explicar direito.
tipo assim, uma coisa que tem muitas explicações, na verdade ela é desconhecida, ela não é conhecida. Sim. É conhecida de fato para a ciência quando tem pelo menos um fato que é comprovado, coisa assim. Explica melhor aí com as suas palavras que eu não mais tenho isso no texto. Quando ele fala isso, ele fala que quando existem várias teorias para explicar um único fenômeno, é isso que ele fala, tá? Significa que essas teorias são frágeis. Significa que quando uma teoria surge para refutar a teoria pré-existente, significa que as teorias elas não estão dando conta de explicar um fenômeno. Aí sempre ficam surgindo teorias, porque as teorias que surgem são o quê? Frágeis, são insuficientes. Por exemplo, vamos pensar num problema. Vamos pensar no uso da máscara para combater o coronavírus. As teorias que estão surgindo cada vez mais são o quê? Evidentes que o uso da máscara é um mecanismo importante para a prevenção do coronavírus. Se aquilo ali for suficiente, não precisarão existir outras teorias para comprovar esse fato, porque aquelas que surgiram já foram suficientes. Mas se ficar surgindo teoria para explicar um único fenômeno, significa que essas teorias elas não estão dando conta de explicar esse fenômeno. É isso que ele fala, tá? Então, por isso que quando vocês pensarem na problemática de vocês, vocês têm que ir em busca de teorias para explicar aquele fenômeno, teorias consistentes, teorias baseadas em evidências, tá? Para comprovar aquilo ou para reforçar aquilo que vocês estão falando. Tá certo? É isso que ele fala aqui nesse primeiro capítulo, tá? Gente, nós já temos 1 hora de gravação, eu vou parar aqui a gravação, porque senão o vídeo fica muito pesado quando colocar no YouTube, tá? Eu vou finalizar aqui a gravação e eu vou continuar mais um pouquinho com vocês aqui, tá bom? Então assista a aula, eu tô falando no vídeo aqui, assista a aula e deixe lá seu comentário logo abaixo.